Onde você está, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado mais uma vez por estar na tua casa. Te peço, Senhor, que tu possa agora falar conosco. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Meu Deus, usa-me como ferramenta em tuas mãos e que cada pessoa que ouça essa palavra possa colocar em prática para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, estou falando sobre personagens da Bíblia e hoje eu vou falar de um profeta da Bíblia muito conhecido, muito famosa a história dele. Vocês querem uma dica? Saber quem é? Vou falar uma palavra aqui. Baleia. O pessoal está falando Jonas. Jonas, história de Jonas. Baleia, grande peixe, porque quando foi escrito em hebraico, tanto é baleia quanto grande peixe. E muitos dizem que a história de Jonas não é verdade. Pastor, fala sério, um grande peixe vai engolir um homem, uma baleia vai engolir um homem. Isso é história para criança, isso não existe, isso não é assim. Mas a história de Jonas está na Bíblia. E o próprio Jesus se referiu a Jonas, falando que da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim também Jesus ficaria 3 dias no ventre da terra para depois ser ressuscitado. Se fosse mentira ou se fosse historinha, Jesus não iria se comparar com Jonas. Então, é interessante que muitos falam que não pode ser uma baleia engolir uma pessoa. Pois é, interessante que em 2021, um homem aqui em Cape Cod foi engolido por uma baleia, ficou alguns minutos dentro da baleia, esqueci o ano agora, esqueci o nome do camarada, mas está lá no New York Times, um homem ficou 2 dias dentro da baleia e depois foi vivo. E tem uma filmagem aí, está pronta a filmagem? Ainda não, tá mais um minutinho, beleza. Ainda tem a filmagem de um rapaz de 24 anos no Chile, que foi engolido por uma baleia e ele deu sorte que ele estava com um bote inflável. E quando ele engoliu ele, o bote inflável acabou abrindo a boca da baleia e ele acabou saindo vivo, mas acabou engolindo. E também, já várias baleias eles pescaram e quando abriram, tinha lula de mais de 400 quilos inteira dentro da barriga da baleia. Já aconteceu mais de uma vez de verem isso. Ou seja, se a baleia é capaz de engolir uma lula inteira de mais de 400 quilos, um ser humano engole facilmente e ainda sobra espaço lá dentro. Já está aí? Então vamos ver aí a filmagem do rapaz que foi engolido por uma baleia. E no Chile, um jovem foi engolido por uma baleia enquanto praticava caiaque. Olha só, Adrian e o pai dele faziam o trajeto do Estreito de Magalhães. Eles contam que devido ao mau tempo, o mar estava muito agitado e neste momento a baleia apareceu e engoliu o rapaz. O jovem ficou dentro da boca do animal por apenas alguns segundos. E tudo isso foi capturado pela câmera que estava acoplada no caiaque do pai dele. Imagina o desespero. Apesar do susto, o jovem não ficou ferido, engolido por uma baleia. Pois é. Para quem acha que a história de Jonas é a historinha, está aí filmado agora. Porque antes saía no New York Times, escrito, está inventando. Agora está aí filmado. Conseguiu filmar e o rapaz deu sorte porque o caiaque era inflável e dá para ver bem o caiaque saindo, né? Deu sorte, que se fosse só ele, ia virar comida de baleia. Mas vamos falar hoje do profeta que engoliu a baleia, amém? Olha, camarada, engoliu a baleia, não. A baleia ou o grande peixe que engoliu Jonas. Então vamos lá, Jonas, ele estava muito bem lá na região de Israel e Deus falou com ele: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive falar a mensagem que eu lhe digo. Nínive era uma cidade que, fala a Bíblia, grande cidade de Nínive. E os ninivitas eram um povo muito gente boa, muito amável. Conta a história e tem relatos descritos bem falado dos próprios soldados de Nínive, o que eles faziam.
Era um povo que, quando ele invadia uma cidade, os ninivitas, eles iam, estupravam as mulheres, matavam as crianças, levavam os homens mais fortes como escravos, e os homens que sobravam, eles penduravam de cabeça para baixo e tiravam o couro da pessoa viva, de tão bonzinho que os ninivitas eram. E os escravos que eram levados vivos, eles furavam os olhos do escravo para ele não ter visão plena e saber que era escravo, uma pessoa que tinha um olho furado. Os ninivitas eram assim. Era um povo malvado, era um povo ruim. Eles moravam ali na região de onde é o Iraque hoje, em Nínive, aquela região ali. E Deus falou para Jonas: levanta-te, vai para a cidade de Nínive para pregar, que eu quero salvar aquela cidade. Deus quer salvar a todas as pessoas. Não existe ninguém que Deus não queira salvar. Ou pior pessoa que seja. E tantas pessoas pensam: isso é injusto. O camarada matou, roubou, estuprou, fez um monte de coisa errada, agora se converteu, é crente, vai salvo. Não, está errado. Mas eu e você pecamos também. Os pecados só são diferentes, mas todos nós cometemos pecado, todos nós, o salário do pecado é a morte. E nós todos estamos fadados à perdição, mas Deus, pela sua imensa misericórdia, alcançou a mim, alcançou a você, e nos alcançou com o amor de Deus. E Deus queria alcançar também a cidade de Nínive, para salvar aquela cidade. Mas Jonas, com raiva dos ninivitas, eu não sei o que aconteceu na história de Jonas e Nínive, eu não sei o porquê, mas eu só sei que Jonas não queria ir para Nínive para pregar a palavra de Deus. E ele, em vez de estar aqui em Israel e ir para Nínive, ele estava em Israel, pegou um barco no mar Mediterrâneo para ir até Tarsis, onde hoje é a região da Espanha. Tarsis é uma cidade da Espanha. E ele pegou esse barco no mar Mediterrâneo. Diz a Bíblia que ele desceu para Jope, que é uma cidade portuária. Desceu para o barco. No barco ele desceu para o porão do barco. Ele só foi descendo. Deus falou para ele: levanta-te e vai para a cidade de Nínive. E o que ele fez foi descer contra a vontade de Deus. E ele diz a Bíblia que ele pagou a passagem, deve ter pagado caro, né, para ir de Israel até a Espanha, deve ter pagado caro a passagem. Diz a Bíblia, pagou a passagem, entrou no barco, foi para o porão do barco e ali ele começou a dormir. Enquanto ele estava dormindo, veio uma grande tempestade no mar Mediterrâneo. Tempestade tal em que os marinheiros começaram a jogar fora a carga, para deixar o barco mais leve, e mesmo assim os ventos estavam açoitando o barco, de forma que o barco estava quase quebrando, e começaram a ver o porquê, o que aconteceu, por que está essa tempestade fora do normal. E então o capitão do navio foi percorrer o navio, e chegou no basement do navio, e quando chegou lá, quem estava dormindo? Jonas. Eu posso chamar que é o sono da indolência, o sono do não me importo. E quantas pessoas estão nesse sono do não me importo, né? Não importa com nada, whatever. Não estou nem aí para nada, estou nem aí para ninguém, estou nem aí para o mundo. Eu quero é dormir, não vou falar que é uma depressão, que tem pessoas que infelizmente sofrem de depressão e querem ficar no quarto escuro, não ouvir nada, mas é o contrário, o sono da indolência. A pessoa está bem, mas ela não está nem aí para ninguém, está nem aí para nada. Ele não queria saber da cidade de Nínive, que morra todo mundo, não quero saber desse barco, que barco que quebre, eu quero é dormir. E quantas pessoas estão dormindo? Quantos crentes estão dormindo? Passam a vida inteira dormindo espiritualmente. Não percebem o que está acontecendo, veem as notícias do que está acontecendo no mundo e parece que está dormindo, não presta atenção do que está acontecendo, que Jesus está voltando. Todos os sinais já mostram que Jesus está chegando e a pessoa está dormindo. O sono não me importa. E aí o capitão chegou: dormente, levanta-te. Quem és? Qual o teu nome? De onde você vem? Ele levantou e falou: meu nome é Jonas, sou profeta do Deus vivo, criador dos céus e da terra, do mar, de tudo. E o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu estou aqui fugindo de Deus. Como se fosse possível fugir de Deus. Vê.
fugir de Deus. Não tem como. Deus te vê onde você está, claro, escuro, noite, dia, se vai dentro de um buraco, Deus está te vendo. E Jonas foi fugir da presença de Deus. Que ideia, né? Estou fugindo da presença de Deus, mas o que agora? Vamos fazer o que a gente faz para acabar com essa tempestade? Eu disse, olha, eu sei que é por minha culpa que está essa tempestade aqui, só que a única forma de vocês acabarem com essa tempestade é me jogar no mar. Jogar alguém no mar no meio da tempestade, essa pessoa vai fazer o quê? Vai acontecer o quê com ela? Vai morrer. É o que o Jonas estava falando. Seguinte, eu sei que eu que estou errado, eu sei que a culpa é minha, mas eu não vou me tirar no barco não, você que me jogue. Tem pessoa que está errada e ainda bota a culpa nos outros, que os marinheiros falam, não, que Deus nos perdoe de fazer uma coisa dessa. E lá, vai morrer todo mundo mesmo, eu quero morrer, eu prefiro morrer mesmo, se eu me joga no mar aí que eu vou morrer mesmo, se você não me jogar, vai morrer todo mundo também, estou nem aí, não me importo. E os marinheiros estavam mais preocupados com eles, diz a Bíblia, que eles tentaram voltar para a terra, mas não conseguiram, porque cada vez estava pior a tempestade, e os marinheiros, não vão fazer isso não. E quanta gente é assim, ele sabe que está errado, mas ele não quer resolver o problema. Ele sabia que estava errado, mas você não vê nenhuma vez ele pedindo perdão a Deus, nenhuma vez ele orando a Deus, nenhuma vez ele se consertando, meu Deus, puxa vida, me perdoa, Senhor, eu sei que essa tempestade veio aqui por causa de mim, eu vou fazer a tua vontade, me perdoa. Nenhuma vez. Pelo contrário, eu sei que eu estou errado mesmo, mas se você quiser, você que me joga para fora. Complicado, tem gente que é assim. No casamento sabe que está errado, mas não faz nada para consertar. Na família sabe que está errado, não faz nada para consertar. Financeiramente sabe que está errado, não faz nada para consertar. Na vida, está doente. Eu conheci uma pessoa que tinha diabetes alta, mas comia doce que era maravilha. Já comeu um docinho aqui, comeu uma macarronada, depois comeu um docinho, daqui a pouquinho aplicou insulina. Rapaz, resultado, acabou morrendo cedo, porque não se cuidava, sabia que estava errado, mas continuou fazendo errado, não se consertava. Complicado. Jonas era desse jeito, sabia que estava errado, mas se você quiser, você que me jogue para fora, eu não vou me jogar não, sejam vocês que me matem, eu não vou me matar. E aí esses homens não tinham mais o que fazer, Deus nos perdoe pelo que nós vamos fazer agora. O pessoal do barco era mais crente do que o profeta Jonas. Então eles pegaram Jonas e jogaram no barco, jogaram fora do barco. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas que você tem que tirar do teu barco. Tem pessoas que são teus amigos, mas estão afundando o teu barco. E se você não tirar da sua vida, vai afundar junto. Tem pessoas que estão fora da vontade de Deus. Deus está pesando a mão nessas pessoas, e quanto mais você ajuda, mais você se lasca. Tem pessoas que infelizmente, como dizem em inglês, tough love, tem pessoas que infelizmente você tem que tirar do seu barco. Tem amizades que vão te levar para lugares ruins. Eu tinha amizades que, muito meu amigo, muito bacana, muita gente boa, mas do que ele fazia, eu acabava sendo levado junto. Então eu prefiro tirar a amizade, porque eu sabia que se eu continuasse com aquela amizade, eu ia afundar junto com aquela pessoa. Tem pessoas que vou repetir, tem pessoas que você vai ter que tirar do seu barco, para você poder ter uma vida boa. Tem amizades que você vai ter que tirar essas amizades, tirar esses companheiros, tirar isso daí, porque vai te levar para o fundo do barco, do fundo do poço. Então eles jogaram Jonas do barco. E eu não vou ler nenhum versículo bíblico hoje não, porque eu vou falar o capítulo inteiro, então depois você lê em casa, são só 3 capítulos, depois você lê e relembra o que foi falado aqui. Jogaram Jonas do barco. Quando ele caiu dentro d'água, a tempestade parou na hora. E os marinheiros do barco começaram a orar, agradecendo a Deus, com temor de Deus. Só que Deus é tão misericordioso que Deus não deixou Jonas na deriva, no meio do mar Mediterrâneo, nem morrer ali. Jonas preparou o primeiro submarino na história. Um grande peixe para engolir Jonas.
Ah, pastor, mas não é possível uma baleia ficar com o homem 3 dias na barriga. Não é possível, não tem peixe assim. E será que Deus não é capaz de fazer um peixe para engolir Jonas ali no instante? A partir de agora, peixe apareceu, você vai lá engolir Jonas. Será que Deus não era capaz de fazer isso? Então, pronto. Eu tenho fé. Eu tenho tanta fé que se falasse que Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. Mas uma baleia engolir Jonas, acabamos de ver a filmagem aqui, que é totalmente plausível. Então tá. Deus enviou uma baleia, um grande peixe, porque em hebraico, tanto baleia quanto grande peixe é o mesmo nome. Então Deus enviou aquele grande peixe e engoliu Jonas. E diz a Bíblia que dentro do peixe, Jonas começou a orar. Aí que ele foi lembrar de Deus, né? Agora, depois que a coisa estava ruim, foi lembrar de Deus. Que bom que ele lembrou de Deus. E que bom que você e eu lembramos de Deus. Porque eu te convido para vir aqui terça-feira à noite, te convido para vir sábado de manhã, orar a Deus. Não espera o peixe te engolir, não. Vem orar antes. Não espera a coisa ficar ruim, não. Vem orar antes. Vamos orar juntos, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí, diz a Bíblia que depois do 3º dia, o peixe vomitou Jonas. Mas vomitou Jonas lá onde tinha que pregar? Lá em Nínive? Não. Porque em Nínive não tem mar, com uns 500 milhas de distância de Jerusalém, de Israel. Provavelmente vomitou Jonas ali mesmo, na região do mar Mediterrâneo, onde ele tinha saído, voltou do zero, estaca zero. E Deus mais uma vez falou: Jonas, levanta-te, vai pregar na cidade de Nínive. Deus não nos obriga a fazer nada. Deus nos manda, mas não nos obriga. O único ser criado por Deus que é capaz de desobedecer a Deus, sabe quem é? Eu e você. Na criação toda a criação obedece a Deus. Diz aqui em Jonas que Deus mandou a tempestade, e a tempestade veio. Deus mandou o grande peixe veio. Deus mandou o peixe vomitar Jonas, o peixe vomitou. Depois nós vamos ver aqui no final que Deus mandou uma planta nascer, a planta nasceu. Depois diz lá, Deus mandou o bicho comer a planta e matar o bicho obedeceu. Rapaz, a criação inteira obedece a Deus. E eu e você temos a liberdade de desobedecer a Deus. Desde o início, lá no jardim do Éden, Deus falou para Adão e Eva: não comam da fruta. Eles fizeram o quê? Comeram, desobedeceram. Desde o início, o primeiro pecado é a desobediência. E Jonas, Deus vai e fala para Jonas mais uma vez: Jonas, vou te dar outra chance, levanta-te, vai para a cidade de Nínive pregar. Finalmente Jonas foi. Chegou em Nínive. Imagina, ele chegou para pregar para a cidade. Como que você chegaria para pregar na cidade? Feliz da vida? Tranquilo? Bem, Deus vai salvar aqui, Deus vai converter, Deus já me mostrou o que vai fazer. Jonas chegou assim todo feliz ou não? Quem conhece a história? Não. Ele chegou brabo, chegou mal. Pensa, olha, posso falar que foi o pior pregador da história. Que camaradinha ruim de jogo. Ruim de trabalhar com ele. Puxa vida. A pregação foi: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele ficou falando esse tempo todo. Diz a Bíblia que a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, para cruzar ela eram 3 dias cruzando a cidade. A cidade de Nínive, diz a Bíblia, que ela tinha 120 mil habitantes. Aí eu fui procurar uma cidade aqui perto que tem mais ou menos 120 mil habitantes. Você tem ideia de qual? 120 mil habitantes, eu também não sabia. Eu fui procurar. Uma cidade que tem 130 a 135 mil habitantes é a cidade de Elizabeth. Ou seja, Nínive era grandinha. Era um pouco menor que Elizabeth. Por isso que diz que para cruzar ela inteira eram 3 dias para cruzar aquela cidade. E diz que Jonas pregou, sabe quantos dias que ele pregou? 1 dia. A cara era tão ruim de jogo que ele passou 1 dia falando. Ele passava gritando assim: daqui a 40 dias Nínive será destruída.
Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele passou o dia inteiro gritando isso pela cidade. Depois ele fez o quê? Diz a Bíblia que ele subiu na montanha, construiu uma choupana e ficou de lá vendo. Agora, daqui a 39 dias, daqui a 38 dias, daqui a 37 dias, eu quero ver essa cidade destruída. Pior que, não é só Jonas assim não. Tem muito cristão que também não quer que a pessoa se salve. Tem pessoas aqui que não querem que aquela pessoa que te molestou quando criança se salve, que aquela pessoa que te traiu se salve, que aquela pessoa que te estuprou te salve, que aquele camarada que te deu aquele calote, você quer que ele vá para os quintos dos infernos. Quantas pessoas aqui querem que outro se lasque? Pastor, tem crente que faz oração de vingança, aquela oração contrária, a oração feiticeira. Mata, Senhor, mata, Senhor, pesa a mão, Senhor, eu quero ver Deus pesar a mão. Você vai ver. Uma vez um camarada, um crente brigou com outro lá, você vai ver, Deus vai pesar a mão em você. Você que isso, rapaz, tá lançando praga? Cada uma. Eu vou orar por você, hein? Vou orar por você. Orar por quê? Para Deus me abençoar? Para quê? E quantas pessoas são assim? Quer ver Deus pesar a mão, quer ver justiça, quero ver essa pessoa, eu quero ver, pastor, ele vai sofrer, ele vai voltar para Deus, mas depois do sofrimento, vai pagar o preço. Que isso? Isso é oração feiticeira? Oração contrária? Você quer a maldade que a pessoa passe mal? Não, está errado. Jesus, ele veio amor e não pregar outra coisa. Mas tem pessoas assim, tem pessoas que querem ver o mal do outro. E Jonas era um desse. Jonas era aquele que eu quero ver Deus destruir, eu quero ver Deus fazer justiça contra esse pessoal malvado aí, esse pessoal que já fez tanta ruindade no mundo. Eu quero ver acontecer. Subiu para a montanha, fez uma choupana lá e ficou esperando. Enquanto isso, Deus, que é amoroso, mandou uma planta nascer ali e cobrir aquela choupana para dar sombra para Jonas. Enquanto Jonas estava esperando a cidade ser destruída, uma pessoa foi falando para outra: olha, teve um profeta aí que falou daqui a 40 dias a Nínive vai ser destruída. E um foi falando para o outro: então, o camarada está falando aí que Nínive vai ser destruída. Um profeta chegou de fora falando que Nínive vai ser destruída. Começou a falar um ao outro, até que chegou aos ouvidos do rei da cidade de Nínive. E o rei da cidade acreditou, ouviu a história e acreditou na história. E ele, como rei, ele fez um decreto: a partir de hoje nós vamos nos arrepender, nós vamos pedir misericórdia a Deus. A partir de hoje, todo homem, toda mulher, toda criança e todo animal da cidade vai estar de jejum. Nós vamos orar e vamos jejuar. Ele tirou as suas roupas de rei. Diz a Bíblia que ele colocou roupas de saco, roupas de tecido grosso que fica coçando, justamente para sentir ali a aflição. E eles jejuaram. E Deus ouviu a oração deles, Deus ouviu o jejum deles e Deus perdoou a cidade de Nínive. Eu gostaria de, nessa semana, eu vou estar jejuando a semana inteira, a partir de segunda até segunda-feira que vem. Eu vou estar jejuando pela minha família, vou estar jejuando pela Igreja Emanuel. Tem alguém que gostaria de me acompanhar? Pastor, o que é jejuar? Jejuar é ficar sem comer por um período do dia. Mas quantas horas do dia? Depende de cada um. Tem pessoas que já acordam com fome, que nem eu. Eu não janto, eu já acordo com fome. Tem pessoas que acordam e vai lembrar de comer alguma coisa já meio-dia, 1h da tarde. Nunca acontece isso comigo. Mas depende de cada um, depende de cada pessoa. Mas eu gostaria de proclamar um jejum essa semana, pelas nossas famílias e pela Igreja Emanuel.
Tem várias cadeiras vazias aqui na igreja. E se eu e você não fizermos nada, nada vai acontecer. A nossa guerra não é contra a carne, contra sangue, contra pessoas. Nossa guerra é espiritual. E se nós não fizermos nada, nada vai acontecer. Se deixar tudo igual, vai continuar tudo igual. E nós temos que pelejar, temos que batalhar. O povo de Nínive, mesmo sendo um povo malvado, um povo cruel, um povo que não cria em Deus, ouvindo a profecia de Jonas, se converteram e decidiram orar e jejuar. E eu gostaria que você pudesse, juntamente comigo, orar pelas nossas famílias e orar pela Igreja Emanuel. Amém? Beleza, combinado. E então, Jonas ficou olhando. 39 dias, é amanhã. 40 dias. 41 dias. E Deus não destruiu a cidade. Por quê? Porque o povo orou, porque o povo jejuou, porque o povo buscou a Deus. E aí Jonas ficou com raiva. Vê se pode. Pregou, o povo se converteu e Jonas ficou com raiva. E ele falou, mas eu sabia por isso. Está lá em Jonas, está escrito aqui, depois você lê. Ele falou, não é por isso que eu não queria vir aqui na cidade de Nínive, por isso que eu não queria pregar. Porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Eu sabia que se eles se convertessem dos seus maus caminhos, tu irias perdoar, irias transformar essa cidade. Por isso que eu não queria vir aqui pregar. Se é assim, já que tu não queres matar eles, me mata. Pela segunda vez, Jonas pediu a morte. Era um camarada coitado que estava... Olha, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio de morte não é de Deus não, gente. A palavra de Deus fala que o diabo, o ladrão, veio matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Esse negócio de morte não é de Deus não. Por isso que eu não gosto de Halloween. Halloween fica celebrando a morte. Eu vou celebrar a vida, vou celebrar a morte não. Jonas, todo deprimido, todo mal, todo ruim, não entendeu o que era ser um cristão verdadeiro, ser um crente, ser um fiel a Deus. Já que você não vai matar ele, me mata então. Aí Deus olhou assim, que camaradinha, rapaz, não entendeu nada o que é a misericórdia de Deus. E aí, ele ficou todo, nasceu a planta lá, cobriu ele, deu sombra, e ele ficou todo feliz. E aí dia seguinte, Deus vai e manda um bichinho comer a planta, e o bichinho obedece, feliz da vida, come a planta todinha. Além de ser obediente, ainda ficou bem nutrido. Comeu a planta todinha. E Jonas ficou com raiva de novo. E ficou agora. Veja só, o senhor não fez o que eu queria, que era matar o povo. Agora o senhor vai e mata a minha planta e tira a minha sombra aqui. Eu quero morrer de novo. Eu quero morrer. Pela terceira vez, ele pede a morte. E quantas pessoas são assim? E Deus fala para Jonas, Jonas, você está se importando com uma sombra que fui eu que fiz. Depois você está se importando com um bichinho aí que comeu a planta. Você não se importa com a cidade de Nínive, nem com os animais que estão lá? Você não se importa com isso? E quantas pessoas hoje em dia não se importam com nada nem ninguém? Só se importam com sombra e água fresca, só se importam com o seu próprio prazer, só se importam com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sua saúde, com a sua família. Tem pessoas que não se importam nem com a família. Chega em casa, tem mulheres que reclamam comigo, conversa comigo com a Adriana, pastor, conversa com meu marido, porque ele chega em casa do trabalho, ou ele está no celular, ou está no videogame, ou está no videogame, ou está no celular. Que isso? Que marido é esse? Que nem interage com a família, nem conversa com a família, nem está junto com a família. Está errado isso. Tem pessoas que só quer a sua própria sombra e não está nem aí para ninguém. Só quer seu próprio conforto e não está nem aí para ninguém. Só quer viver bem, comer bem e não está nem aí para ninguém. O livro de Jonas, no 3º capítulo, ele termina com uma pergunta. Termina o livro de Jonas com uma pergunta. Jonas, você não se importa com o povo que ia morrer e com a cidade que ia ser destruída? E a pergunta que Deus faz para mim e para você no final desse livro de Jonas: você não se importa com as pessoas que estão indo para o inferno? Saiba que aqueles que não têm
uma amizade com Jesus, um relacionamento com Deus, aqueles que não entregaram sua vida a Deus, as pessoas estão indo para o inferno. E um dos maiores problemas do ser humano é que ele não sabe o que é o inferno. Não conhece o inferno, não sabe o que é o inferno. Não tem ideia do que é o inferno. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou comigo, de olho no olho falou comigo, e ainda diz que é crente. Falou: pastor, eu não perdoo fulano. Eu prefiro ir para o inferno do que perdoar fulano. E a pessoa repetiu algumas vezes isso para mim. Eu falei: não, você não está entendendo o que você está falando. Pastor, eu estou falando sério. Eu prefiro ir para o inferno do que perdoar fulano. Assim, você não tem ideia do que é o inferno. Você não tem ideia do que é isso. Você não sabe o que você está falando. Deus tem misericórdia da sua vida. Você não sabe o que você está falando. Porque o mundo espiritual nós não vemos, mas ele é de verdade. O céu existe de verdade. Deus existe de verdade. Os anjos existem de verdade. Os demônios existem de verdade. O inferno existe de verdade. Ah, mas ninguém nunca voltou lá para... Eu não sei se é verdade, ninguém nunca voltou para falar como é que é. Voltou sim. Jesus morreu, ao terceiro dia ele voltou para falar direitinho como é que era. E quantas pessoas, quantos cristãos estão se enquadrando no final do livro de Jonas, que não se importam com as pessoas que estão indo para o inferno. Amanhã, hoje, você vai estar com sua família, com seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho amanhã, e você já falou de Jesus para eles? Ou você não se importa? Ou você acha que, um dia vão ficar sabendo, se ele quiser, está lá, a igreja está lá, ele entra na igreja e ouve. Eu não me importo. Tantos cristãos que estão dormindo o sono de Jonas, que não se importa com ninguém, não se importa com a cidade de Nínive, não se importa com os moradores de Nínive, não se importa com as pessoas que estão no barco, não se importa nem com o próprio barco que ele está, e se ele morrer, morreu, está nem aí para nada. Meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui nesse dia para você ouvir uma história tão conhecida, a história de Jonas, uma história que muitos relacionam com a história de criança, mas que na verdade não tem nada a ver com a história de criança. Uma história que Deus chamou você para falar da palavra de Deus. Deus chamou você para que através de você pessoas se convertam, se transformem e encontrem o caminho, encontrem a Deus. E eu gostaria nessa manhã orar por você, orar para que Deus possa te despertar desse sono, que você possa acordar e falar de Jesus para as pessoas, falar do amor de Jesus. Pastor, mas eu não sei pregar, não sei falar nada. Fala o que Jesus fez na tua vida. É o que eu falei em algumas pregações passadas. Conta o teu testemunho. Tem alguém aqui que Deus fez alguma coisa boa na sua vida? Tem alguém? Compartilha com alguém isso. Simples assim, deixa eu te contar a minha história. Já te conheço há um tempo, deixa eu te contar a minha história. Você sabia que eu estava assim, assim, assim? Gustavão, contar a sua história, compartilhar a sua história. Eu estava em coma no hospital, estava ruim, todo ferrado, ataque cardíaco, todo ruim. Deus foi lá, me visitou, me curou, estou aqui firme e forte, mais saudável do que nunca. Né, Gustavão? Glória a Deus por isso. Compartilha da sua história. Vitage, com câncer na garganta, todo ruim, coitado, sofreu pra caramba, fez químio, fez radioterapia, fez de tudo e tal, sei que, está lá, está vivo, glória a Deus, está saudável aí, firme e forte igual um touro, está aí, Deus cura. Compartilha com as pessoas, cada um aqui tem uma história, cada um aqui pode compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida, mas não fique calado, não fique igual Jonas, que subiu no morro, subiu na montanha, fez uma chopana. Eu quero sombra e água fresca, eu quero ver o cerco pegar fogo, no caso a cidade de Nínive pegar fogo. Não faça isso, não seja indolente, não seja, estou nem aí para nada, estou nem aí para ninguém, quem quiser morrer que morra, quem quiser para o inferno que morra, cada um é dono de si mesmo, todo mundo é adulto e quiser se lascar que se lasque. Não faça isso, não faça isso. Eu gostaria de orar por você, para que a partir de hoje Deus possa colocar amor no seu coração, mais amor no seu coração, para que você possa ter compaixão das pessoas, até das pessoas que te fizeram mal. Eu não sei da história de Jonas e os ninivitas, com certeza Jonas tinha um grande problema com os ninivitas,
Mas eu gostaria de orar por você para que Deus coloque amor no teu coração, mesmo com as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que fizeram mal na sua vida. Que você possa orar por essas pessoas, que você possa perdoar essas pessoas, que você possa falar de Jesus, falar do amor de Deus para essas pessoas, porque no final das contas é isso que importa. Que você não seja igual ao profeta Jonas, mas que você tenha amor às pessoas. Amém? Sim. Muitas pessoas falam que eu não vou perdoar porque essa pessoa não merece meu perdão. Não é o caso de merecer o seu perdão. É você que está cortando os laços com essa pessoa. O perdão é você cortar a ligação que está com essa pessoa. E que a pessoa tem a vida dela e você tem a sua. Você perdoou, você liberou, você deixou. E quem sou eu, quem é você para não perdoar ninguém, não querer perdoar? Ah, pastor, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. Todos nós erramos. Ah, mas essa pessoa não merece meu perdão. Não é o caso de merecimento de perdão, porque eu também não mereço perdão, nem você também merece ser perdoado. Mas Jesus te perdoou antes de você nascer. Jesus já tinha pagado pelo teu pecado. Antes de você cometer qualquer pecado, Jesus já sabia que você ia nascer, ia pecar, e Ele já morreu para perdoar o teu pecado. Isso assim é amor. Esse é o amor que nós temos que compartilhar com as pessoas. O amor verdadeiro de Deus. Gostaria de convidar a se colocar de pé e vamos orar? Senhor Jesus, em tua presença estamos, Senhor. Ó Jesus, tu te comparaste com Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Tu ficaste 3 dias no ventre da terra. Senhor, essa história verdadeira, essa história que nos leva a meditar e a pensar, Senhor, quantas coisas Jonas fez que foi contra a sua vontade. Senhor, nós não queremos estar assim, Senhor. Pelo contrário, nós queremos estar no melhor lugar do mundo, que é no centro da tua vontade. Mesmo sofrendo, nós queremos estar no centro da tua vontade. Não queremos fazer nossa própria vontade. Assim como Jonas fez a própria vontade dele, entrou naquele barco e foi para Tarsis, nós não queremos fazer a nossa própria vontade, queremos cumprir a tua vontade. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a ti, ajuda-nos a cumprir a tua vontade, mesmo sendo contra a nossa vontade. Senhor, dá-nos amor, Senhor, eu te peço, meu Deus, multiplica o amor, Senhor, no coração da igreja Emanuel, multiplica o amor em nossos corações, Senhor, para que possamos amar, Senhor, amar a todos, não importa quem. Senhor, que nós possamos amar, Senhor, aqueles que estão dentro, aqueles que estão fora, Senhor, aqueles que nós gostamos, aqueles que nós não gostamos, que nós possamos amar a todos, assim como Jesus amou a humanidade inteira, assim como Deus amou a humanidade, que nós possamos amar também. Te peço, Senhor, multiplica, coloca esse amor no nosso coração e multiplica esse amor em nosso coração, o amor verdadeiro, Senhor, o amor de salvar as pessoas do inferno, o amor de falar do teu amor e da tua graça. Coloca o teu amor em nossos corações para que possamos compartilhar o nosso testemunho com os outros, Senhor. Meu Deus, não queremos ser igual Jonas, Senhor, que ele queria a própria morte dele e a morte de aqueles que ele não gostava. Senhor, que nós possamos, Senhor, falar da vida, falar de Jesus, que é a vida eterna. Senhor, que possamos ser propagadores do teu amor, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a te obedecer em tudo e que tu possas, Senhor, olhando do céu, se agradar de nós. Ó Pai Santo, eu te peço, dá-nos uma semana maravilhosa na tua presença. Fica conosco, Senhor, nos acompanha e que possamos ser fiéis a ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos falar a bênção da família? Amém? Glória a Deus. A bênção da família. Homens, bem forte junto comigo. Amém? Tem homem aí? Ah, tem homem aí? 1, 2, 3 e... Que Deus abençoe minha esposa, que Deus abençoe nossos filhos, que Deus abençoe nossas finanças e que com amor e sabedoria possa levar minha família mais perto de Deus. Agora, mulheres, bem forte comigo. Que Deus abençoe meu esposo,
Que Deus abençoe nossa casa e tudo que temos. Que Deus abençoe nossa saúde. Que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a cada um. Vamos almoçar juntos. Amém? Glória a Deus.